Fala aí, galera da segunda série, beleza? Então, vamos lá fazer o capítulo de mundo indiano, justamente para vocês poderem fazer a provinha de sábado, né? Então, eu sugiro que vocês assistam aqui a nossa videoaula e mais tarde, por volta de 11 horas, vai ser exatamente quando eu marquei a nossa live lá na plataforma Clipe Escola, para vocês tirarem as dúvidas, não só aqui da parte de mundo indiano, mas qualquer dúvida que vocês tiverem para a provinha de sábado, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar, vamos à luta. Eu preparei alguns slides aqui, tá certo? Essa bandeirinha aí, suponho que muita gente conheça, né? A própria bandeira da Índia. E vamos aqui para o mapa que mostra exatamente a posição da Índia na Ásia, aqui é a Península Indiana, e os seus vizinhos, né? O Paquistão, a China, o Nepal, Bangladesh, aqui embaixo o Sri Lanka, tá certo? Então a Índia está aqui e eu separei alguns dados para jogar aqui nesse slide para vocês e aproveitar esses dados exatamente para a gente poder trabalhar algumas questões envolvendo a Índia. O primeiro deles aí é a população, né, cara? 1 bilhão 300 bilhões de pessoas, 300 milhões de pessoas. É uma população enorme, a segunda maior do mundo, já está quase alcançando a China, né, em termos de população. A gente estima que na próxima divulgação de números de população da ONU, a Índia já apareça na frente da China, tá certo? Não há os controles de natalidade que existem na China, portanto, a tendência da população indiana é continuar crescendo. Tá? A gente vai ver que isso é um problema, está se transformando em um problema, mas é uma tendência no país. Tá? Voltando aqui para o mapinha, é, a extensão territorial não é bem um problema, eles são o sétimo mais extenso do mundo, tem uma área total de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, não é nem perto do Brasil, é mais ou menos 3 vezes menor do que o território brasileiro, mas é um território bem significativo, como está escrito lá, o sétimo do mundo. Então, apesar da população ser enorme, espaço não é o problema, o espaço, pelo menos, para abrigar as pessoas. Tá? O PIB da Índia é um dos maiores do mundo, 2,8 trilhões de dólares, coloca a Índia aí entre as maiores economias do mundo, sem dúvida nenhuma. A Índia está dentro do G20, é uma das economias emergentes mais importantes que a gente tem hoje. Agora, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é um problema. Tá? Ou seja, a gente tem um país com uma geração de riqueza bem significativa, porém, eles não conseguem reverter isso para a qualidade de vida da população. Vamos entender alguns dados que estão agregados aqui ao IDH, justamente para a gente poder, a partir desses dados, perceber por que o IDH da Índia é tão baixo. É um dos menores entre os países em desenvolvimento. Então, ó, começa pela expectativa de vida, que não é terrível, mas está bem longe, por exemplo, da expectativa de vida do Brasil, que é de 76 anos hoje, mais distante ainda das principais potências europeias. Pega uma França da vida, que tem 80 anos de expectativa de vida, ou seja, 12 anos a mais do que a Índia. E se a gente pegar o Japão, aí que fica covarde mesmo, né? O Japão tem quase 85 anos de esperança de vida ao nascer, ou seja, fica bem à frente, bem distante da Índia aí. Então, como eu disse, não é uma esperança de vida assim tão ruim, mas em comparação com outros emergentes e com outras potências, deixa bastante a desejar, certo? Outro dado que ajuda a derrubar bastante aqui o IDH é os 40% de analfabetos. Né? São muitos analfabetos, quase metade da população, e um dos principais indicadores que ajudou a compor o IDH é exatamente o índice de escolaridade. Né? Então, um país com 40% de analfabetos não tem como ter aqui um IDH alto, certo? Continuando, olha, talvez isso explique, talvez essa condição aqui ajude a explicar
porque a Índia tem o maior número de emigrantes do mundo, ou seja, se a gente fizer uma pesquisa entre os imigrantes que estão fora, né, do seu país, ou seja, as pessoas que estão fora do seu país de nascimento, de origem, a maioria são indianos. E aí a gente vai ter tanto indianos de alta qualificação, trabalhando como engenheiros, eles são grandes exportadores de cérebros, mas a gente também vai ter uma boa quantidade de indianos que são analfabetos, como mostra ali o dado, e que trabalham nos Estados Unidos, na Europa, como faxineiros, ou seja, ocupando os cargos mais baixos e de mais baixa remuneração. Tá? Isso acontece muito provavelmente em função aqui desses dados que mostra que a Índia tem dificuldade para poder oferecer para a sua população uma boa qualidade de vida, tá certo? Bom, continuando aqui, a gente vai ter um outro problemaço dos indianos para os próximos anos, que é 100% dos solos já estarem ocupados para a agricultura. Não há mais solos agricultáveis disponíveis na Índia. Então, eles não vão conseguir expandir em termos territoriais a produção de alimentos. E isso é um grande problema quando você tem uma população que está crescendo. Né? Então, eles vão ter que apelar para a tecnologia, eles vão ter que apelar para insumos químicos, como se faz aqui no Brasil, e isso acaba incidindo diretamente na qualidade dos alimentos. Tá? Então, eles vão ter que ampliar a produtividade, ou seja, aumentar o volume de produção usando o mesmo espaço, ou até mesmo espaços menores. Tá certo? Então, é mais um desafio que os indianos têm para os próximos anos aí. Relacionar exatamente essa questão da produção de alimentos, aumentar essa relação de produção de alimentos e, de frente a isso, eu tenho um aumento significativo do número de habitantes, do número de população, ou seja, como alimentar essa gente toda sem solos disponíveis, sem mais solos disponíveis. Bom, essa bandeirinha aí é a bandeira da Índia Britânica. A Índia foi uma colônia britânica até 1947. Isso explica, inclusive, por que o inglês é um dos mais de 20 idiomas oficiais da Índia. A Índia tem inúmeros idiomas, mais de 1000 dialetos, tá? Que a gente tem uma dificuldade enorme também para saber de onde vieram exatamente. A população da Índia, ela é composta por um grande mosaico. Historicamente, é muito difícil de saber exatamente de onde vieram todas as etnias que compõem o povo indiano. E uma das mostras disso é exatamente o grande, enorme número de dialetos e de idiomas que existem no país. Porém, oficiais, como eu coloquei ali, são, se eu não me engano, 23, tá certo? Idiomas reconhecidos oficialmente. Existem mais outros tantos que podem ser ensinados nas escolas, ok? E outros que são falados por minorias pouco significativas, mas são vivos ainda, tá? São dialetos que continuam sendo usados, tá? Principalmente no interior da Índia, as pessoas continuam falando, porém eles não são considerados idiomas oficiais, tá certo? Bom, um outro dado importante aqui, sem dúvida nenhuma, é os 80% de população que cultua a religião hindu, né, que segue a religião hindu, que segue o hinduísmo. Isso aqui vai ser muito importante da gente entender, porque vai nos levar à explicação da sociedade, da estrutura, da organização mesmo da estrutura da sociedade indiana, que é um desafio até hoje para o governo, inclusive no sentido de tentar melhorar esses indicadores aqui. Tá certo? Então, bom, esses dados aqui são dados que eu fui jogando mesmo aí no mapinha, né, que, como vocês perceberam, acabaram dando gancho para a gente abordar aí os principais aspectos iniciais aqui do país Índia, tá certo? A partir de agora, eu vou dar um pouco mais de ênfase em questões que costumam aparecer em provas como as que vocês vão fazer no sábado e também nos vestibulares, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó. Primeira coisa que eu acho importante da gente mostrar são as chamadas megacidades.
que já é um tema que por si só chama muita atenção no vestibular e, mais especificamente aqui no caso da Índia, olha para o mapinha. Nós temos 3 megacidades, ou seja, para quem não se lembra do conceito, 3 cidades que ultrapassam aí fácil a casa dos 10 milhões de habitantes. Na Índia, essas cidades são Mumbai, tá? Calcutá e Nova Delhi, tá certo? A gente sabe que as megacidades crescem aqui para essa região do sul e do sudeste asiático, tá? Nós temos aqui, ó, Karachi, no Paquistão, nós temos Dhaka, tá? Temos outras cidades que também são megacidades, não estão na Índia, tá certo? Mas dá para perceber que são cidades aqui do sul e do sudeste asiático. É uma tendência para essa região. E no caso da Índia, uma tendência ainda maior, porque, como nós vimos, eles têm uma população que já é enorme, mas está crescendo. E as megacidades são problemáticas, de uma maneira geral, porque a gente está falando de superpopulação, a gente está falando de uma dificuldade maior para oferecer serviços públicos básicos, como saneamento, uma dificuldade maior com o trânsito, poluição. A gente vai estar falando de cidades na Índia muito poluídas, Nova Delhi é uma cidade muito poluída. Então, uma grande concentração de pessoas numa única cidade tende a nos levar a graves problemas estruturais mesmo, tá? Então, na Índia, infelizmente, você tem, olha a equação, uma população que cresce, tá? Cada vez mais, uma população que por si só já é enorme, daqui a pouco vai ser a maior do mundo, e que cresce cada vez mais, cresce nas cidades, tá certo? E aí há uma dificuldade muito grande para oferecer serviços básicos e organizar essas cidades com tanta gente. Eu separei aqui algumas fotos para mostrar para vocês de algumas cidades na Índia. Tá? Essas fotos aqui são de Mumbai e Nova Delhi. Tá? Então, reparem que já dá para perceber uma grande confusão. Essa foto aqui é de uma favela em Mumbai. Essas duas aqui já são de. Essas outras três, perdão, já são de áreas comerciais em Nova Delhi. Tá? Essa aqui, principalmente, chama muito atenção em função da confusão, né? O trânsito, um apinhado de pessoas, ok? Bem características de uma mega cidade, tá? Uma cidade super populosa. Bom, aí aqui vem outras imagens que são também bem características da Índia, principalmente para a gente não ficar, né, aquelas imagens apenas da confusão. Então, a imagem mais clássica, sem dúvida nenhuma, da Índia, né, o Taj Mahal. Aqui uma foto do rio Ganges, né, e todo o seu aspecto sagrado para os indianos. É um dos grandes problemas que eles têm por conta da poluição, envolvendo o Ganges. E aqui são duas fotos de Mumbai, né? Essa foto à noite, né? Para dar uma ideia já. Há um pedaço da cidade bem moderno, né? E essa aqui é a foto da Escola Britânica, certo? Já deixando uma herança da colonização inglesa, da colonização britânica. Tudo bem? Bom, vamos começar a falar aqui do sistema de castas, tá certo? Que é um sistema de organização social, aqui uma figura do deus Brahma, tá? Que vai dar origem à estrutura da sociedade indiana, tá? Até hoje. A sociedade de castas, vou voltar lá para o slide, ela consiste numa organização hierárquica, de cada casta, de cada aquilo que a pessoa nasce, ela acaba levando para o resto da sua vida. Não é possível haver a mobilidade de castas na Índia, ok? Essa pirâmide aqui, né, é a pirâmide das castas e que acaba se transformando na pirâmide social, tá certo? Então, quem nasce em cada um desses níveis permanece, né, nesse mesmo nível até a sua morte, ok? Então, nós temos os párias aqui, tá? Que são os chamados intocáveis e que só podem desenvolver funções muito de baixíssimo nível, como catadores de lixo, é, faxineiros, né, fazendo a limpeza de banheiros, por exemplo, tá? Exatamente porque são considerados aí, né, a base da pirâmide, tá certo? Até nós chegarmos aos brahmins lá em cima, que seriam os herdeiros de sacerdotes,
grandes mestres, professores, e por conta disso seria a classe social mais alta, tá? Essa figura aqui em cima mostra a origem religiosa, né, da ideia de castas, tá? Mostrando os Brahmanes lá em cima representando a cabeça, tá? É, e aqui embaixo, tá? Os párias, tá certo? Que estariam próximo aos pés, né? Se a gente for reproduzir aqui a ideia do corpo. Então, as pessoas acreditam nisso, né? É um dogma religioso, e por mais que pode parecer curioso para a gente, mas as religiões, de uma maneira geral, elas apresentam coisas, né? Que se a gente for olhar racionalmente, a gente vai ter dificuldade de aceitar. Porém, a religião ela se baseia em algo chamado dogma, né? E aí a questão da fé de cada um é algo que a gente tem que respeitar, assim como a gente é isso que a gente inclusive defende, né? Que cada um tem que ter a sua crença ou não, e isso tem que ser respeitado. Então a gente deve também, sem dúvida nenhuma, respeitar a crença hinduísta, por mais que isso nos pareça estranho, tá certo? Pouco convencional. O sistema de castas ele foi abolido em 1947 por lei, tá certo? Em tese, isso aqui não pode acontecer do ponto de vista legal, mas é muito difícil convencer a população do contrário. Então, apesar da discriminação por castas ter sido abolida, ela continua acontecendo. E aí muita gente pode perguntar, mas como pode? Olha, é muito difícil você regular aquilo que as pessoas acreditam. Ah, tudo bem, está escrito lá que não pode, mas eu acredito nisso e vou continuar perpetuando, tá? A gente fala, por exemplo, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, a gente pode falar do racismo, tá? Uma vez que a escravidão foi abolida no final do século XIX, tá? Mas até hoje o racismo, inclusive hoje, né? A injúria racial são crimes previstos também em lei, mas as pessoas continuam sofrendo com isso, porque é algo tão enraizado na sociedade, a sociedade brasileira, em boa medida, acredita mesmo que os negros são inferiores, e fica difícil, apesar da lei, apesar de estar lá escrito, de você convencer, usar argumentos para convencer as pessoas do contrário. Então, a gente pode usar o mesmo raciocínio para poder justamente entender como o sistema de castas continua funcionando na Índia até hoje, mesmo ele sendo proibido por lei. Tá? Porque, assim, a questão da legislação, pessoal, ela, de uma maneira geral, a lei ela acaba formalizando aquilo que a sociedade normalmente pratica. Tá? Então, e o que está ali escrito, muitas vezes, vale muito pouco. Eu gosto muito para explicar isso para os meus alunos, eu gosto muito de usar o exemplo dos joguinhos de tabuleiro, né? Que você joga lá War, Jogo da Vida, né? Ludo. Pensa nesses jogos, Banco Imobiliário. Vem lá as regras, né? Escritas nos livrinhos e tudo. Mas, se você combinar com as outras pessoas que estão jogando, né, que a regra vai ser diferente, pronto, aquilo que está escrito ali não vale nada, você passa a jogar pela sua regra e vida que segue. Mesma coisa é a regra da pelada, né? Você vai jogar pelada na rua, e não está escrito em lugar nenhum a regra. Você faz a regra ali com a galera que está jogando e ponto final, e todo mundo segue. E se você for perceber bem, dá muito menos confusão do que no jogo profissional, onde as regras estão lá escritas bonitinho. Então, tá? Use esse raciocínio para se lembrar que por mais que as regras estejam escritas, o que vale é a prática social, diária, cotidiana. E no caso específico aí do sistema de castas, o que vale é isso: as pessoas acreditam, né, efetivamente que cada camada social veio ao mundo porque são descendentes de um determinado grupo de pessoas, né, e que eles acreditam efetivamente que uns vieram para sofrer, uns vieram para passar penitência e outros vieram para gozar de privilégios. Então, né, quando as pessoas acreditam nisso, né, de maneira efetiva, fica muito difícil de você tirar da cabeça. É uma coisa que só o tempo mesmo, né, vai desfazer, vai flexibilizar, vai amolecer, tá, essa crença. E isso acaba dificultando, o sistema de caixas acaba dificultando muito
programas de redistribuição de renda, programas que venham a melhorar o problema da desigualdade socioeconômica, né? Porque como as pessoas acreditam nesse dogma, vai haver párias, por exemplo, vão haver párias que eles vão se conformar com aquela vida, não vão achar que devem mesmo chegar até a ter uma vida melhor, porque isso seria privilégio apenas das castas superiores, e aí fica bem difícil de você implantar políticas, tá, de redistribuição de renda, de ajuda para a população mais pobre, porque muita gente acredita efetivamente, né, que aquilo que está passando é, na verdade, o que ela deve efetivamente passar, né, por conta da religião, tá certo? Por conta desse dogma, por conta dessa crença. Ok? Então, até hoje, a sociedade indiana ela é fortemente influenciada pelo sistema de castas, tá certo? Queria falar agora da indústria do cinema, né, que é a chamada Bollywood, que é, na verdade, a junção aqui da palavra Bombaim, né, onde fica o principal polo de produção cinematográfica. E aqui tem o cartaz do filme Quem Quer Ser o Milionário, que foi o primeiro filme indiano que ficou popular, tá certo? A indústria do cinema na Índia hoje produz mais filmes do que Hollywood, efetivamente. Eles produzem mais de 1.000 títulos por ano. Faz muito sucesso na Ásia, na China, no Paquistão. Eles fazem muito mais sucesso, inclusive, do que o cinema estadunidense, tá? Nessa região do mundo. Então, é uma indústria hoje, tá? Em termos de produção, maior do que a indústria estadunidense. E aí, eu não sei se vocês já assistiram algum filme indiano, tem esse Quem Quer Ser o Milionário, tem As Aventuras de Pi, há outros. Há um diretor indiano, que é o Shyamalan, se eu não me engano, a gente falou sobre ele na nossa última aula, que produziu A Vila, produziu A Dama na Água, produziu Corpo Fechado, Sinais. Tem uma série de filmes produzidos pelo Shyamalan, ele é indiano, e ele migrou para Hollywood, né, e começou a produzir filmes lá. Então, O Sexto Sentido também, com o Bruce Willis, foi talvez o primeiro filme do Shyamalan que fez sucesso em Hollywood. Então, é só um exemplo de um diretor indiano que consegue produzir filmes que têm um bom alcance. Com relação à qualidade da indústria do cinema indiano, tem de tudo, viu, galera? Tem desde filmes de qualidade muito duvidosa até filmes efetivamente bons. É quase como toda a indústria cinematográfica. Porque no Brasil é a mesma coisa, há obras-primas do cinema nacional e há muito lixo. Nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Você tem ótimos filmes hollywoodianos e outros horrorosos. Então, não dá para criar esse rótulo, né? A indústria indiana é ruim, a indústria do cinema indiano é ruim. Não, tem de tudo. Assim como todas as outras indústrias cinematográficas. O importante aí é que, sem dúvida, é hoje a maior produção cinematográfica do mundo. Tá certo? Bom, é, outra, outra característica interessante da Índia e que cai bastante em provas é o tecnopolo da cidade de Bangalore, tá? Que é, sem dúvida nenhuma, é talvez o tecnopolo mais importante do mundo, fora do mundo desenvolvido, né? Fora daquela parte ali do Vale do Silício, nos Estados Unidos, a região de Hamburgo, na Alemanha, Hannover, desculpa, de Hannover, na Alemanha, Tóquio, no Japão. Então, tirando essas áreas tradicionais aí do mundo desenvolvido, talvez Bangalore seja o tecnopolo mais significativo. E é ele que vai produzir boa parte da mão de obra qualificada que acaba indo para fora da Índia. Outra característica interessante que vem tomando conta da economia indiana é o fato dela abrigar muitas empresas de telemarketing, porque como eles falam inglês, como boa parte, né, dos indianos falam inglês, as empresas conseguem instalar o seu call center, né, a sua central de telemarketing na Índia por um preço muito menor do que se instalasse, por exemplo, em Londres, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, o custo de instalação de um call center na Índia é muito baixo. Então, uma empresa londrina, uma empresa britânica,
como a empresa de aviação, a British Airways, ela tem o seu call center situado na Índia. Então, quando o sujeito liga lá de Londres para falar alguma coisa sobre a passagem lá de avião dele que deu problema, quem atende é o operador indiano. Como a gente barateou muito o custo da ligação, a qualidade também, quando vai fazer a conta, olha, quanto eu pago ao trabalhador indiano, quanto eu pagaria ao trabalhador britânico, quanto custa para montar uma empresa dessas na Índia, quanto custa para montar em Londres ou em alguma cidade inglesa. Quando vai se fazer essa conta, percebe-se que é muito mais barato instalar o call center na Índia. Tá? Então, essa é uma outra característica gera muitos empregos, tá certo? Lá. Então, essa transferência de unidades de telemarketing para a Índia é outra coisa bem marcante da economia indiana hoje, tá certo? Bom, voltando lá para o nosso slide, além do Tecnopolo de Bangalore, a questão da Caxemira, que é uma região que fica no nordeste, no noroeste, na verdade, da Índia, tá? E é uma região disputada pela Índia, a própria Índia aqui, pelo Paquistão e pela China, ok? É uma região que fazia parte do antigo Império Britânico, tanto a Índia como o Paquistão faziam parte do antigo Império Britânico aqui, eram possessões britânicas até meados do século XX. E quando foi feita a subdivisão dessa região, a parte que coube à Índia, a parte que coube ao Paquistão, a parte que coube à China, né, acabou não agradando, sobretudo, os paquistaneses, tá certo? E começa uma rivalidade, começa ambos os países, principalmente aqui o Paquistão e a Índia, começam a desenvolver armas, inclusive nucleares, em função da disputa por essa região. É uma fronteira muito tensa. E uma coisa interessante é que não há nenhum grande recurso natural ali importante, não há minério, não há petróleo, não há nada disso. A disputa, 80% da população vive da agricultura de subsistência, tá? É uma região relativamente pobre, tá certo? Mas ela tem uma importância geográfica muito grande. Por quê? Deixa eu voltar lá para o mapa. Aqui em cima fica a Cordilheira do Himalaia. Então a Caxemira acaba sendo a única passagem, a principal passagem territorial aqui do chamado Oriente Médio para o Extremo Oriente. Então controlar essa região aqui significa controlar a principal passagem por terra do Oriente Médio para o Extremo Oriente, uma vez que a Cordilheira do Himalaia aqui acaba se transformando em uma barreira natural, certo? Então, isso levou a essa importância geográfica da região da Caxemira, acabou levando a essa disputa, sobretudo entre Índia e Paquistão, e houve já diversos conflitos entre os dois, e acaba tornando essa região da Ásia muito tensa. A Ásia ela tem uma correlação de forças, de potências, candidatos a potências regionais, muito grande. A gente já viu na nossa aula que no Oriente Médio a gente tem Turquia, Arábia Saudita, Irã e Israel. A gente tem, indo mais para o Extremo Oriente, a Índia, a China e o Japão, como três principais potências ali da região. Então percebam, só nessa brincadeira eu falei de 7 nações que reivindicam essa posição de potência regional, tá certo? E esse conflito envolvendo a região da Caxemira acirra ainda mais as rivalidades, aí no caso entre Índia e Paquistão, e aguça ainda mais aí essa disputa militar. Por isso, ambos, como eu já falei, possuem armas nucleares, possuem a bomba atômica, e isso cria, né, ajuda a construir esse conflito, essa guerra psicológica também, na rivalidade que se criou entre os dois países por conta da posse da região da Caxemira. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi um resumo das principais questões que envolvem o mundo indiano. Eu suponho que na prova de vocês
as questões não venham a fugir muito desses temas que eu abordei, tá certo? Se ficou alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida de exercícios que vocês fizeram e tal, vou estar esperando vocês hoje às 11 horas na nossa plataforma, tá bom? Grande beijo.